Bom, nós vamos iniciar o estudo das nossas funções de coordenação. Fazem parte das nossas funções de coordenação o sistema endócrino, o sistema nervoso, e numa terceira aula a gente vai ver a ligação com o sistema sensorial. Bom, essa imagem a gente tem uma ideia de como é feito esse trabalho coordenado, integrado entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, que vão controlar e coordenar as atividades do nosso corpo. O sistema nervoso, ele tem uma ação que é rápida e efeito de curta duração. Então, o que acontece? Os estímulos ambientais, eles são captados pelos nossos órgãos dos sentidos e enviados até o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele vai analisar, interpretar e ver qual é a melhor resposta a ser dada. Tudo isso é feito a partir de impulsos nervosos, que são sinais elétricos. Tá? Então, como a gente viu, a resposta é rápida e é feita por via neuronal. Já o sistema endócrino, ele tem uma ação que é lenta, só que o efeito é duradouro. Tá? O sistema endócrino, ele produz mensageiros químicos, que são os hormônios, e a ação é feita por via sanguínea. Esses hormônios são lançados no sangue, então é um mecanismo de ação mais lenta. Todos os dois, de maneira integrada, vão permitir as nossas respostas fisiológicas, funcionamento dos órgãos, a comunicação entre os sistemas e a homeostase, que é o equilíbrio funcional do nosso corpo. Essa imagem eu coloquei só para lembrar que existem 3 tipos de glândulas, que são formadas por tecido epitelial glandular. As glândulas exócrinas, as glândulas endócrinas e as glândulas mistas, que não estão esquematizadas aqui. Então, só para a gente lembrar, a glândula exócrina, ela mantém um ducto secretor, ou seja, ela mantém contato com o epitélio que deu origem, e esse ducto vai permitir a liberação da secreção que é produzida. Já na glândula endócrina, ela perde essa comunicação com o tecido epitelial que deu origem. Então, a secreção que é produzida por ela, que nesse caso a gente chama de hormônio, vai ser liberado diretamente no sangue. A gente consegue ver nessa imagem que as glândulas endócrinas, elas são permeadas por capilares sanguíneos que vão recolher esses hormônios. Aqui a gente consegue ver como é que é o mecanismo de regulação do funcionamento das glândulas endócrinas. É um mecanismo que é conhecido como feedback ou retroalimentação. Então, a atividade glandular vai ser controlada pelo nível de hormônio na corrente sanguínea, o que pode promover ou uma estimulação ou uma inibição da atividade de uma determinada glândula. Vamos ver, por exemplo, se a gente tivesse uma queda na produção de tiroxina, tá? A tiroxina é o T4, tá? Se você tem uma queda da concentração dessa tiroxina no sangue, a nossa hipófise vai ser estimulada a liberar um hormônio que é o hormônio TSH, que é o hormônio tireotrófico. Esse hormônio vai agir na tireoide, estimulando essa tireoide a liberar o hormônio que é a tiroxina. Se o nível dessa tiroxina volta a se normalizar no sangue, nós vamos ter uma inibição da hipófise, para a liberação desse TSH. Bom, a primeira glândula que a gente vai ver é a hipófise. Só lembrar o seguinte, existe uma região do nosso cérebro, que é o hipotálamo, que vai participar, vai ter um papel na coordenação hormonal. Ela vai enviar, esse hipotálamo vai enviar instruções à hipófise, que fica localizada na base do cérebro, como a gente consegue ver aqui, e fazendo com que essa hipófise ela libere os hormônios que vão se dirigir às outras glândulas, tá? Então, a hipófise é considerada como a glândula média, que controla a atividade de outras glândulas. Essa hipófise ela é dividida em 2 regiões, em 2 lobos. Um lobo anterior, que é chamado de adeno-hipófise, e um lobo posterior, que é a neurohipófise.
Aqui a gente vê os hormônios tanto da adenohipófise quanto da neurohipófise. Os hormônios da adenohipófise, nós temos prolactina, gonadotrófico, tireotrófico, adrenocorticotrófico e somatotrófico. Já da neurohipófise, que é o lobo posterior, nós temos a ocitocina e o ADH, que é o hormônio antidiurético. Vamos começar pela neurohipófise. Na neurohipófise, na verdade, a gente tem um estoque dos hormônios que são produzidos no hipotálamo. Temos a ocitocina, esse hormônio ele vai atuar nas contrações da musculatura uterina no momento do parto e também na produção e secreção do leite materno. Esse hormônio, como está falando aqui, ele é produzido quando a taxa de progesterona, ou seja, no final da gravidez, ela está baixa. O outro hormônio que nós temos na neurohipófise é a vasopressina, o hormônio antidiurético, que é o ADH. Ele recebe esse nome de vasopressina porque ele tem efeito vasoconstritor, ou seja, vai promover a constrição dos nossos vasos sanguíneos. O ADH ele promove a reabsorção de água nos rins. E aí, quando a gente tem uma deficiência na produção desse hormônio, vai ter uma doença que é chamada de diabetes insípidos, né, que é caracterizada por intensa diurese. Nós vimos que a taxa de produção de ADH também é interferida pelo uso de bebidas alcoólicas, né? Por isso que uma pessoa que quando está ingerindo bebidas alcoólicas, ela tem uma tendência maior de ir ao banheiro, né? Porque o nosso corpo passa a não absorver tanta água assim, aí é eliminada pela urina. A adenohipófise, ela tem essa sequência aí de hormônios, né? A parte anterior da hipófise. O primeiro que está aí é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Ele vai participar da gametogênese em machos e fêmeas. Ele é liberado toda vez que a taxa da progesterona ovariana baixa. E aqui está falando diretamente sobre a espermatogênese, né? Que é a gametogênese masculina, que é promovida pelo FSH masculino. O segundo hormônio que está aí é o LH, que é o luteinizante, é um hormônio que está relacionado à produção de hormônios sexuais. Ele também vai determinar o dia da ovulação, que é a liberação do ovócito, do folículo que já está maduro. Já o luteinizante masculino, ele vai interferir nas células, que são as células de Leydig, promovendo o estímulo para a produção do hormônio masculino, que é a testosterona. O próximo que está aí é a prolactina, que vai determinar a produção e a secreção do leite materno, né, que é o que a gente chama de lactonogênese, produzido, logicamente, durante a gravidez. O hormônio tireotrófico, ou TSH, como o próprio nome diz, né, estimulante da tireoide, vai estimular a atividade dessa glândula a produzir seus próprios hormônios. O hormônio ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, ele vai estimular a atividade do córtex das suprarrenais, né, a produção de hormônios pelas suprarrenais. E o último que está aí é o GH, ou STH, esse hormônio que é a somatotropina, ela estimula o crescimento geral do corpo, né? E aí nós temos duas situações quando nós temos uma hiperfunção e uma hipofunção da glândula. Quando nós temos hipofunção, pode aparecer uma anomalia chamada nanismo, e no caso da hiperfunção, né, causando uma hipersecreção do hormônio do crescimento, o gigantismo. Próxima glândula é a glândula tireoide, né, provavelmente a glândula mais famosa que vocês conhecem, que fica
fica localizada na base do pescoço, e ela produz dois hormônios que estão relacionados à velocidade das nossas reações químicas, que é o T3 e o T4, e um hormônio que está relacionado à quantidade de cálcio no nosso organismo. Então, essa glândula, ela necessita de iodo para o bom funcionamento, tá? Por isso, se vocês, por curiosidade, podem olhar que na embalagem do sal está assim, sal iodado, né? A partir da década de 1950, eles começaram a adicionar iodo no sal, porque é um condimento que é usado, né, diariamente, e que poderia promover a presença desse iodo, que é importante para o funcionamento da tireoide, tá? Até essa década de 1950 tinha muitos casos de bócio, né, que a gente consegue visualizar aqui nessa imagem. Nós temos, né, a tetraiodotiroxina, que é o T4, ou simplesmente tiroxina, e a triiodotironina, que é o T3. Então, como ele está falando, ó, controla o metabolismo geral do nosso corpo. Daqui a pouco a gente vai ver duas imagens da hiperfunção e da hipofunção do funcionamento da tireoide. Além do T3 e do T4, a tireoide ela vai produzir a calcitonina, que vai promover a deposição de cálcio nos nossos ossos, né? Então vai promover uma diminuição na concentração de cálcio no nosso líquido extracelular. Então, como eu falei, aqui à esquerda uma imagem da hipofunção, tá? Quando em adultos causa o bócio, né? Aqui a gente vê a imagem. No caso dessa disfunção em crianças, nós vamos ter o infantilismo ou cretinismo. Já a hiperfunção vai causar magreza, nervosismo, agitação, insônia, tá? E a exoftalmia, né? Que é uma projeção dos nossos do globo ocular. Glândulas paratireoides. Essas paratireoides são 4 pequenas glândulas que ficam próximas da tireoide. Essas glândulas produzem hormônio que é o paratormônio, pode ser conhecido como paratirina também. Esse paratormônio, ele vai retirar cálcio dos ossos quando a taxa está muito baixa no sangue, promovendo uma absorção de cálcio no intestino. Se nós temos uma hiperfunção dessas glândulas, o que pode ocorrer é uma desmineralização dos ossos. Então, os ossos vão ficar porosos e quebradiços, o que favorece a osteoporose. No caso de hipofunção, né, nós vamos ter uma queda na taxa de cálcio no sangue. E isso pode fazer com que a nossa musculatura tenha contrações espasmódicas, que é chamado de tetania. O pâncreas, né, também é uma outra glândula, né, uma glândula mista, que é bastante conhecida. Ela tem uma região que é a que comanda a atividade endócrina dela, que são as ilhas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans. Aí nessas ilhotas são produzidos 2 hormônios que vão controlar a taxa de glicose no nosso sangue. Tem um hormônio que é hipoglicemiante, que é a insulina. Elas são produzidas pelas células B dessas ilhotas, e a insulina, ela promove uma queda na taxa de açúcar no sangue e estimula o armazenamento de glicose no fígado, e estimula também a síntese proteica. No caso da falta, a gente tem uma doença chamada diabetes mellitus. O outro hormônio é o hormônio glucagon. O glucagon já é um hormônio que é produzido pelas células alfa e ele é hiperglicemiante. Então, ele promove um aumento na taxa de açúcar do sangue devido à quebra de glicogênio no nosso fígado, tá? A falta desse hormônio pode causar a hipoglicemia. Essa imagem é para mostrar justamente a ação desses 2 hormônios. Então, o pâncreas é a glândula que é produtora,
O glucagon, ele, como a gente viu, ele vai fazer com que a taxa de açúcar, né, de glicose no sangue, ela aumenta, né, em momentos que a gente tem falta dessa glicose. Como é que ele vai agir? Ele vai estimular a quebra do glicogênio, que fica armazenado no nosso fígado, convertendo esse glicogênio em glicose, tá? Então aumenta a taxa de glicose no sangue. Então, ó, aumenta a taxa de glicose, o açúcar alto no sangue vai promover a liberação de insulina, tá? A insulina, ela já vai fazer o efeito contrário. A insulina, ela diminui a taxa de açúcar no sangue, tá? Então, aumentou muito a taxa de açúcar no sangue, essa insulina vai estimular a formação de glicogênio, que vai ser armazenado no nosso fígado, tá? Suprarrenais. As glândulas suprarrenais, como a gente consegue ver aqui na imagem, ela tem uma parte mais externa, que é conhecida como córtex, e a parte mais central, que é a medula, tá? O córtex, que é a parte mais externa, ele vai produzir o hormônio aldosterona. Essa aldosterona vai promover a reabsorção de sais pelos rins e vai produzir também o cortisol. O cortisol, ele interfere no metabolismo de açúcar, gorduras e proteínas. Então aqui, ó, cortisol, que é um glicocorticoide, que vai transformar lipídios e proteínas em glicose. E aqui a aldosterona, esqueci de destacar, que vai permitir a reabsorção de sais pelos rins, tá? Esse já é um mineralocorticoide. A parte da medula, que é estimulada pelo nosso sistema nervoso, vai produzir a adrenalina, tá? Que é o hormônio, como está escrito aí, né? Da luta, fuga, susto e grandes emoções. É o hormônio que está relacionado às nossas reações de alerta, né? Pode ser de ataque ou de defesa, tá? Com isso a gente vai ter vasoconstrição periférica, uma aceleração dos batimentos cardíacos, um aumento no ritmo respiratório, dilatação da pupila, seriam alguns dos efeitos proporcionados por essa adrenalina no nosso sangue. Aqui uma ideia da localização. Agora nós vamos ver os testículos e os ovários, que assim como o pâncreas também são glândulas mistas, né? Então eles vão ter tanto uma função endócrina quanto uma função exócrina que eles exercem. Os testículos, eles produzem os hormônios androgênios, tá? Cujo principal é a testosterona. A testosterona, ela está relacionada, né, ao crescimento do corpo e também ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, tá? Então, produzida pelas células, que são as células de Leydig, que ficam localizadas nos testículos. Já os ovários, eles produzem dois hormônios, o estrógeno, né, também conhecido como estradiol, e a progesterona. O estrógeno, ele vai ter interferência na diversificação das características sexuais secundárias e vai estimular também o desenvolvimento dos órgãos sexuais. Já a progesterona, ela vai atuar no ciclo menstrual, ela vai preparar o útero para o momento da fixação do embrião no útero, que é a nidação, e vai atuar na manutenção do embrião e do feto. Tá? Então, ela, de maneira geral, ela prepara e mantém a gravidez. Essa última imagem que eu coloquei aqui só para a gente lembrar, né, de que no ciclo menstrual nós temos a interferência tanto de hormônios produzidos pela hipófise, né, que é o LH e o FSH, quanto de hormônios ovarianos, né, que é o estrógeno e a progesterona. Então aqui a gente vê o crescimento do folículo, quando temos um pico de LH, esse folículo se rompe, vai liberar o ovócito, que é o dia da ovulação. A gente vê que isso ocorre por volta do 14º dia, né, do ciclo, e isso porque, levando em consideração
que mulheres têm um ciclo de 28 dias, tá? Depois nós vamos ter a formação do corpo lúteo, que vai se degenerar, e novamente fechando o ciclo se não ocorrer a fecundação, nem a fixação do embrião no útero, vai começar um novo ciclo menstrual, né, pela menstruação, que é a descamação da parede do útero, tá bom? Até a próxima. Na próxima a gente vai estudar o sistema nervoso. Um beijo. Até a próxima.